Vocês lembram que eu disse aqui no canal, né, até dei a informação que o SBT estava com medo, né, o jurídico, ia acompanhar o Dudu, né, na Fazenda, do que ele poderia revelar, né, do que ele poderia falar, compartilhar coisas assim que aconteceram nos bastidores, da mesma maneira que a Raquel Sherazade, quando estava lá? Então, esse momento dele falar demais finalmente chegou. Dudu realmente aí começou a expor umas histórias e uns bastidores polêmicos sobre a sua passagem lá no canal de Silvio Santos e gerou um clima de tensão e ao mesmo tempo também uma grande repercussão tanto na Record quanto no SBT. Em uma de suas conversas na casa, Dudu Camargo abriu o jogo sobre os anos em que ele esteve no SBT e revelou alguns detalhes sensíveis, citando o próprio nome de Silvio Santos, expondo algumas fofocas de bastidores, críticas que ele recebeu internamente e até episódios que ele considera como tentativas de sabotagem dentro do canal. Ele relatou, por exemplo, que tiveram muitas notícias plantadas sobre o seu salário e também comparações feitas com outros colegas de canal, que, colegas da emissora no caso, e isso teria prejudicado a sua imagem pública e afetado a sua relação com o público. Porque como ele foi, teve essa oportunidade dada pelo Silvio, ele disse que nem a família dele sabia que ele ia comandar um jornal. Foi no Dia das Crianças, em outubro de 2016, o Silvio do nada, do mais absoluto do nada, colocou ele lá para poder apresentar o programa. Muitas pessoas achavam que era um especial, do Dia das Crianças, colocar um jovem ali para poder comandar, sem ser um jornalista, mas não. O Silvio tinha efetivado, ele gravou o piloto no dia anterior e aí ele revelando tudo isso, todos esses bastidores, ele acabou levando uma bronca da Record lá no meio do bate-papo, uma voz lá saiu falando que era proibido falar de outras emissoras, porque tava falando muito, tava falando tanto que a Record ficou ali, porque até teve gente que disse assim, o SBT deve ter ligado pra lá pra pedir pra ele parar, porque ele tava falando tanta coisa, assim, não eram coisas tão pesadas, mas ele disse algumas situações assim que acho que começou a incomodar lá o pessoal e eles pediram, deram uma podada nele. Mas o ex-apresentador do Primeiro Impacto declarou que houve um esforço muito grande da imprensa e de setores internos para jogá-lo contra as meninas do SBT, criando uma narrativa de rivalidade que, segundo ele, não correspondia à realidade. No caso, essas meninas que ele está citando, talvez, eram as duas apresentadoras que comandavam o Primeiro Impacto. Quando o Primeiro Impacto chegou, porque o Primeiro Impacto, esse formato, ele é um formato da gringa. O Silvio, sempre se inspirou em formatos internacionais, acho que ele era da Telemundo, uma emissora, acho que argentina, não lembro agora qual o país, mas da gringa. O Silvio teria visto esse formato, que é Primeiro Impacto, e aí o Silvio decidiu implementar esse formato aqui da mesma maneira, feito no Aquário, com a bancada, com a Karen Bravo e a Joyce Ribeiro. E aí o Dudu foi efetivado ali. Mas parece que ele não ficou, ele teria tomado o lugar das duas, Então as duas, que eram duas jornalistas, ali com currículozinho, DRT bonitinho. E aí a crítica na época era de que tinham tirado as duas jornalistas, para colocar um jovem ali que não tinha nem completado a maioridade ainda, acho que tinha 18 anos, que não era jornalista. Então trocaram jornalistas por um jovem que não tinha experiência para estar ali apresentando um jornal, que é uma coisa bem séria, Então, por isso que ele falou aí que teriam, naquele momento, criado, os portais, teriam feito notas colocando ele contra as meninas ali que ele teria tomado o lugar da Joyce e da Karen. Nesse ponto, o Dudu fez menção direta às dificuldades que ele enfrentou nos bastidores, ao ter que se impor como eu falei, um rosto jovem na apresentação de um jornal de grande visibilidade. Porque naquele momento também, o SBT ainda tinha muita audiência, tá? O SBT na faixa das manhãs, daquele tempo, 2016, marcava 5 pontos. Hoje eles nem veem isso, vê eventualmente. Até recentemente aí o SBT Manhã, que é feito com o Dalyson Dutra, chegou
nesse número. Então, um jovem ali, um rosto jovem que não tinha experiência nenhuma, apresentando um jornal no lugar de duas jornalistas, então isso acabou gerando muita crítica, mas ele tinha audiência, né? Dava audiência, né? Porque era uma novidade e o Dudu, por ser uma pessoa ali diferente, ele chamava muita atenção do público, né? Então ele vencia constantemente o Balanço Geral Manhã, exibido pela Record, que inclusive era apresentado antes pelo Bate, que hoje está no SBT. Mas o Bate, quando ele teve aquela polêmica com a Band, né, não deu certo naquele formato do Tá Na Tela, que era um formato de auditório, ele voltou para Record, para Record, igual com Arrependido, e aí a Record deu para ele o formato matutino, que era o balanço, que era, virei o Cebolinha agora, que era o Balanço Geral Manhã, né? E aí o Dudu vencia constantemente ele. Em outro momento, ele relembrou polêmicas antigas, como a sua interação com a Maísa, né, no quadro Jogo das Três Pistas, porque o Silvio, esse episódio inclusive ganhou grande repercussão na época, né, porque o Silvio meio que estava colocando ali o Dudu para namorar com ela, ele fazia ali, né, até na própria gravação a gente notava que a Maísa estava bem desconfortável, né, porque o Silvio, em vez de colocar os dois para poder disputar uma brincadeira, o Silvio começou a colocar ali o Dudu para namorar à força com a menina, sabe? Isso gerou uma repercussão bem negativa, muitos comentários, mas ele continuou firme ali porque o Dudu, ele era o protegido do Silvio, né? Mas ele reafirmou que sempre agiu profissionalmente, mas que acabou virando alvo de muitas piadas e muitas fofocas, e isso acabou afetando a sua trajetória no canal. Ele ainda negou um dos boatos mais repetidos da sua saída do SBT, de que teria chorado nos bastidores em um momento de crise. Segundo ele, essa versão foi inventada para desmoralizá-lo, já que afirma que estava feliz com o seu trabalho, confortável no que fazia e que essa foi mais uma das injustiças que a imprensa e seus rivais internos plantaram contra a sua imagem. Eu não sei, eu não posso, claro, defendê-lo porque eu não sei a verdade, mas a gente tem que dar a versão aqui do apresentador. Mas uma coisa assim que a gente tem que dizer que é a mais pura verdade, a imprensa, né, no caso os portais, os perfis hoje em dia, eles têm um poder, uma força muito grande. Então se eles quiserem destruir a reputação de um jornalista ou a reputação de uma pessoa, eles podem, eles têm poder para isso. Então por isso que eu tenho notado que hoje em dia muitas pessoas têm ficado com medo até de expor suas opiniões, de fazerem certos comentários, porque isso gera corte e dependendo daquele corte ali, isso acaba com a sua reputação, né? Então hoje as pessoas têm ficado muito mais ponderadas ao darem suas opiniões aí sobre os mais diversos assuntos, porque um minutinho ali, ou 30 segundos de uma opinião sua é colocada numa grande página e você é demitido e você... sabe? Então, de certa forma, não que teriam feito notas plantadas. Eu não sei porque eu não acompanhei os bastidores da época, né? A gente não tinha ainda os bastidores da mídia. Mas que realmente portais, não vou citar nomes, mas portais no geral, num todo, criam notas, às vezes, plantadas para poder desmoralizar e acabar com a carreira de artista, isso existe. Não tem uma imparcialidade, deveria haver, mas não tem. Às vezes tem perfis ou às vezes empresas, né, que ganham ali um valor para poder, né, estarem falando bem de pessoas, isso é a mais pura verdade. Então por isso que a gente tem notado hoje em dia um certo controle na língua de muitas pessoas. Isso de certa forma é bom, porque você acaba não sendo sincero demais, então você acaba se privando, né, porque nem sempre o sincerídeo é o correto. Às vezes é bom você ficar caladinho, você guardar para você, mas em outros momentos é ruim porque cerce, né, a liberdade de expressão, né, o direito de você expor ali a sua opinião em um determinado assunto. Mas um dos pontos mais sensíveis, assim, desses bastidores que ele estava revelando dentro lá da Fazenda, da sua passagem no SBT, foi quando ele falou sobre a mudança de clima no SBT após a morte de Silvio Santos. Porque quando o Silvio morreu, houve uma mudança gigantesca e vários privilégios foram cortados, isso aí é fato. Tá? Porque a Daniela já estava comandando ali a emissora, só que com o Silvio vivo, algumas pessoas ainda estavam ali sendo mantidas. Mas a partir do momento que a gente tem a morte do Silvio, houve várias e várias demissões, porque eram pessoas que foram contratadas da época do Silvio e que até de certa forma tinham uma certa mordomia ali dentro. E a partir do momento que a filha assumiu,
que os outros diretores passaram a comandar a emissora, e isso começou a ser podado. Mas o Dudu saiu antes, né? Ele foi demitido antes. Ele foi demitido ainda enquanto o Silvio estava vivo, mas o Silvio não estava mais frequente ali na emissora, ele não estava mais ali dirigindo, ele estava aposentado, entre aspas, né? Que ele nunca anunciou oficialmente a aposentadoria dele. Mas na época em que o patrão ainda estava presente, né, ali no caso gravando os programas dele e tal, existia uma atmosfera na visão dele de união e um sentimento de proteção entre os funcionários, e com o falecimento do Silvio e a troca de gestão, segundo ele, essa união teria se perdido, gerando uma ambiência mais fria e distante entre os profissionais. É óbvio que quando você tem mudança na gestão, automaticamente que vai mudar muita coisa. Não dá para você esperar que a emissora se mantenha ou mantenha gente que, né, recebendo milhões às vezes de reais ali, um salário até mais elevado, até tendo um cargo ali que não merece. Ah, mas hoje em dia também tem privilégios. Eu não sei, eu não tô lá dentro para poder dizer, então eu não posso afirmar coisa que eu, né, não tô ali vendo. Mas com o Silvio vivo e com o Silvio, né, o SBT pós-Silvio, é óbvio que iria ter corte, era óbvio que privilégios iam ser cerceados, então isso que ele disse é de certa forma uma verdade. O Dudu também apontou que muitos profissionais de longa data foram demitidos, né, por conta dos privilégios, ou substituídos, o que ele enxerga como um desmonte ou como uma grande reforma interna no canal. Para ele, essas mudanças contribuíram para o isolamento e o enfraquecimento do vínculo que ele mesmo tinha com o canal. Depois de expor tantos e tantos detalhes, a produção da Fazenda teve que intervir, e Dudu recebeu uma bronca direta da equipe do reality, sendo alertado de que era proibido falar sobre outras emissoras dentro do reality. Esse aviso serviu como um freio, né, na sua língua, para que ele não continuasse, né, a revelar mais episódios internos do canal e, de certa forma, complicar a emissora, como também a sua própria reputação. Mas, como eu disse, eu até postei aqui no canal um vídeo, e isso já estava sendo esperado, tá? Porque ele ficou durante um bom tempo lá, e óbvio que ele iria conversar. E quando você está dentro do reality ali, nos primeiros dias, ok, você ainda tem a sensação de estar sendo filmado. Mas conforme o tempo vai passando, você vai se habituando, porque nós, seres humanos, nós temos essa capacidade, assim, essa facilidade de se habituar muito rápido a vários lugares. Se pegar uma pessoa e colocar trancada dentro de um quarto, né, pequeno, ela vai ficar meio desesperada, mas depois de um tempo ela se acostuma. Então depois de um tempo confinado, a pessoa esquece que tem câmera ali. Então ela começa a falar um monte de coisa. Alguns traem, alguns fazem M's. Então por isso que ele, de certa forma, falou isso. Mas como ele estava sendo filmado, a produção, obviamente de uma maneira correta, né, podou ele ali, porque ele poderia acabar falando, né, besteira e, né, complicando a emissora, até tendo que o canal recorrer ao jurídico. Ele ainda assim conseguiu, né, apontar que a sua demissão do SBT foi polêmica e tumultuada. Ele disse que ficou 3 meses afastado em um período tratado como férias, antes de receber a confirmação oficial de sua saída, porque isso realmente aconteceu. Ele ficou afastado já com a Daniela na vice-presidência e deram ele férias, né? Mas assim, quando ele voltou dessas férias, o pessoal falou assim, não, você pode ficar mais de férias, você está de férias, pode ficar mais tempo fora. E aí, depois de um tempo, saiu a informação de que ele tinha sido demitido, porque eles já não queriam mais ele. Aquele caso lá do micro-ondas foi, assim, o ponto de ruptura, porque já não queriam ele lá. Mas esse caso, essa polêmica do micro-ondas, né, que ele teria escondido uma toalha com fezes lá dentro do micro-ondas, dentro do camarim, que ele teria não se aguentado, mas ele disse que isso foi inventado, né, plantado, foi o ponto de ruptura total para que ele saísse, né, da emissora. Ele define esse processo como confuso, cheio de rumores e marcado, na opinião dele, como uma certa injustiça. E um outro ponto que ele destacou foi o peso de ser considerado o queridinho de Silvio Santos, porque, segundo Dudu, esse rótulo teria despertado muita inveja e rejeição de colegas, aumentando as dificuldades de sua trajetória. Ele contou que muitas vezes foi perseguido ou visto com desconfiança, simplesmente por ter a aprovação de Silvio, algo que, ao invés de ajudá-lo, acabou se tornando ali um fardo, porque ele realmente era o protegido. Isso, de certa forma, ele teve várias polêmicas aí, ele participou do Pânico, né? E aí os caras
né, fizeram lá porque tinha vazado um vídeo na época dele com o menino, aí os caras do Pânico, ainda na Band, fizeram lá, colocaram ele dentro de uma boate com várias mulheres, e ele apresentando um jornal, né, então isso acabou afetando muito, mas o Silvio nunca se importou com isso, porque ele era protegido do Silvio, então isso acabou incomodando algumas pessoas de lá, mas ninguém podia interferir, porque quando o Silvio estava lá no comando da emissora, ninguém, diretor nenhum podia colocar um ar, né, apontar um ar para poder afirmar qualquer coisa. Então por isso que após a saída do Silvio da gestão do SBT e a presença maior das filhas, a situação começou a mudar. Mas ele levou essa bronca e agora eu acho que ele está mais controlado. Tanto que ele tem comentado mais, tem feito mais comentários de coisas sobre o reality, colocando, igual a Carol Conká, quando estava no Big Brother, que ela colocava pessoas contra pessoas ali, né, e arrumava treta, era o que ele estava fazendo também, e é o que ele está fazendo, né, gerando, né, entretenimento, que é uma coisa que é muito importante no reality. Igual o Rico lá, quando estava o Rico Milquias, né, que participou da Fazenda também, que ele gerava o caos lá, e acho que é muito importante isso, porque isso gera, né, audiência e não forçado, mas de uma maneira, porque o cara entende, né, o cara trabalhou, né, trabalha com televisão. E de certa forma essa presença dele no reality, quando ele sair de lá, ou sendo eliminado, ou até campeão, ele pode ser contratado por algum canal, até pela própria Record. Eu não acredito que ele vai sair de lá descontratado, porque a presença dele lá pode ser um divisor de águas para a sua carreira. Pode ser, assim, a avalanche positiva de coisas boas que pode acontecer nos próximos meses, aí, nos próximos anos, na sua carreira, e ele voltar a ter espaço aí no canal de grande nome, um canal de grande nome, porque atualmente ele está trabalhando na TV Meio. Mas está dada a informação aí de que Dudu Camargo levou uma bronca lá na Fazenda da produção por ter exposto, né, por estar falando muito do SBT, e o pessoal travou a língua dele, travou, para ele poder parar de falar muito do SBT. Tá dada a informação, a gente. Siga a gente no Instagram, tá? @BastidorosDMOF. Me perdoem pelos erros aí, pelos engasgos. A gente tá testando aqui novos formatos de tela, microfone novo. Então, a gente costuma errar um pouquinho para poder entregar para vocês o melhor conteúdo. Porque tudo isso aqui é para todos vocês aí que nos acompanham. Tá certo? Um grande abraço, fiquem todos com Deus e